Mais um Papo Fuderoso no ar, galera. A gente já falou de inovação em pizzaria, já falamos de food stylist, já falamos de jornada do cliente, já falamos de iFood, mas a gente ainda não falou de gestão. E eu estou com o meu casal A10, da consultoria A10, Tiaia e Jean Richon, e Fábio Michael, da FM Kitchen, para falar de gestão no seu negócio de food service. Quer aprender com essa galera boa? Então confere, é o Papo Fuderoso que tá no ar. Seu PF de conteúdo. Esse é o tema mais polêmico. No YouTube, quanto mais polêmico, melhor. Então, Polêmica. A gente insiste em querer trabalhar sobre aspectos sub-humanos de condição de trabalho numa cozinha, em detrimento de explorar a mão de obra. Desculpa falar a verdade, é polêmico, mas é a realidade. Polêmico. Exploração de mão de obra. Yes, sir, meu time! Mais um Papo Fuderoso começando. Amigos, pode dar merda como pode não dar. Aquele PF gostoso, aquela mistura de informação, de conteúdo. Um quadro especial para você que quer desenvolver o teu negócio com velocidade, aprender com quem já está ali um pouco mais adiantado nessa estrada que não termina, nesse jogo infinito do empreendedorismo. Papo Fuderoso no canal Rio Quality TV. Estou aqui, cercado de pessoas que eu admiro, que vocês não sabem quanto, para falar de gestão. Isso mesmo. A gente já está aqui quase 10 programas no ar, já falamos de food stylist, falamos de iFood, falamos de pizzaria e faltava falar de gestão. Mas eu separei esse assunto especialmente para falar com pessoas que eu admiro. E antes mesmo de apresentar a vocês, já vou dar um gancho. Tem uma passagem que fala de Cícero, que diz que para o mau orador, as pessoas quando saem de uma conversa com ele, elas saem pensando sobre ele. Pensando e falando sobre o orador. O bom orador, quando as pessoas saem de um assunto com ele, elas saem pensando sobre si mesmos. Maravilhoso. E vocês sempre tiveram esse efeito em mim. Sempre que eu tive a oportunidade de trocar informação de mercado com vocês, eu sempre pude coletar alguma coisa nova que me fez questionar e pensar sobre como eu estava tocando a empresa ou o que é o nosso mercado, muito mais do que o quanto inteligente, importante, bem-sucedido era a pessoa que eu estava falando. Então, você aí, já aproveita para curtir, compartilhar, porque você vai falar sobre gestão com Tiaia, Jean Richon e Fábio Michael, meus amigos da FM Kitchen, da A10 Consultoria. Galera, obrigado pela presença de vocês no Papo Fuderoso, no Rio Quality TV. Tiaia, por favor, se apresente, complemente, porque... Que honra, né? Que apresentação maravilhosa. É um Obrigado, prazer estar aqui. Obrigada, Rio Quality, por esse convite. Eu sou a Tiaia, sou gestora de empresa, sou triatleta. Estou muito animada para bater esse papo. Espero de coração que você que está aí em casa possa ter vários insights, várias descobertas novas com a gente. Boa. Janzinho? Barra tá alta. PH, obrigado pelo convite. A gente está acompanhando esse trabalho que vocês estão fazendo aqui nos podcasts da Rio Quality. Sim. Parabéns. Eu sou suspeito para falar, que eu acho que trocar conhecimento, buscar conteúdo é a essência de quem quer crescer. Legal. Em qualquer segmento, mas muito mais no nosso. O nosso é indispensável. Então, prazer imenso estar aqui. Vamos fazer jus aí à expectativa da galera. Vai ser bom demais. Legal. Fábio Michael Jackson. Obrigado, PH. Obrigado, PH. Obrigado, assim. Rio Quality. Prazer estar aqui com um grande amigo Jean Richon, Tiaia. Que honra. Fiquei muito feliz com as tuas palavras. Eu tenho absoluta certeza que tanto da nossa parte, Tiaia, Jean, a recíproca é verdadeira. Legal. Eu sempre um prazer poder compartilhar e realizar uma troca com você. Eu saio edificado, fortalecido e com uma visão muito maior do que a qual eu entrei. Bom, sou Fábio Michael da FM Kitchens. Espero aqui que possamos então entregar essa troca, um conteúdo muito bacana para todo mundo que está assistindo
Então, esse podcast. Galera, e pra gente começar a falar sobre gestão, eu queria antes contextualizar food service, né? A gente gosta de usar a terminologia pra gente conseguir cada vez mais criar a cultura, né, desse segmento que é novo ainda no Brasil, mas tem mercados aí bastante maduros como Europa e Estados Unidos. Vocês vêm de escolas aí que já estão um pouco mais à frente dentro desse segmento, que tem como expectativa crescer nos próximos anos aqui. Mas na visão de vocês, o que é o conceito de food service? É um negócio de comida? É um negócio de hospitalidade? O que é na cabeça de vocês aí? Para mim, esse é um negócio de pessoas para pessoas. No nosso segmento, a gente trabalha muito com dados. E tem uma pesquisa que saiu agora da Brasel que diz que 26% das pessoas voltam para os restaurantes para levar parentes, familiares, conhecidos. Então, a comida é importante, o sabor é importante, a qualidade é maravilhoso, mas é a experiência que se causa. Então, acho que comida vai além da qualidade do produto. A gente está falando aqui de experiência. Muito bom. Boa, complementando o que a Tia falou, acho que food service está diretamente ligado à hospitalidade. A essência não é um negócio de comida, que quando a gente engloba food service, a gente está falando não só de restaurante, né? A gente fala de bares, lanchonetes, todo o segmento da distribuição, da hotelaria, tudo está ao redor do food service, é muito maior. Mas é a hospitalidade, momentos, experiência, onde a alimentação, onde o alimento de alguma forma faz parte da jornada, ele é peça do quebra-cabeça, mas está longe de ser um negócio só de comida. Eu uso muito matemática, acho que é um negócio de matemática. Se você não é bom com números, se você não entende de números, você tem que ter alguém que entende disso, desde o backstage, cozinha, com uma parte de como precificar, como gerir, né? A gente vai falar sobre gerir um recurso. Sim. E aí na equação final você tem um conjunto food service que te leva ao sucesso, à realização de quem está comprando, né? A gente costuma falar que a primeira venda ela é a mais fácil de fazer, a recorrência é que vai depender da equação matemática que você proporcionou ali para o consumidor. A Tia complementando, o food service, ele, na expressão literária da palavra, ele é alimentação fora do lar. E a alimentação fora do lar, ela transcende o simples ato de comer. Restaurante vem lá de trás, dos antigos, como um ato da restauração. É muito comum que nós procuremos de repor energia, de se restaurar. E pegando um gancho do que a Tiaia falou, existem pesquisas do IFB, Instituto Food Service Brasil, que apontam para isso. Você até perdoa um alimento que não estava tão bom, mas jamais um atendimento que não foi tão bem realizado. Você sempre dá uma segunda chance para um atendimento que pode melhorar. Perdão, para um alimento que pode melhorar, mas para um atendimento, isso é pouco incomum. Então, e um outro dado muito importante, né, já pegando um gancho sobre o que significa o food service, em respeito à pergunta para mim, é que esse aspecto de restaurar, ele proporciona para a gente aspectos sentimentais. Sim. Ele traz para a gente a sensação, o sentimento, né, a hospitalidade. Ele transcende. Hoje, veja só, o Brasil, ele vive, na minha visão, o melhor momento para o food service. Nós temos dados de países como a América do Norte, que representam hoje 23% da alimentação dentro do lar e 70% alimentação fora do lar. Sim. O Brasil ainda é o contrário. Nós nos alimentamos 70% em casa e 30% fora. Olha o quanto esse é o potencial do mercado que a gente ainda tem. Esse é o potencial do mercado que a gente ainda tem aqui. Então, food service para mim é restauração, food service é hospitalidade e é você celebrar, é você revigorar, é viver bons momentos com quem a gente ama para fazer negócios e viver essa experiência. E olha uma coisa interessante, né? Que Jean falou sobre recorrência, você falou sobre restaurar a energia, os momentos e tudo mais. E aí, acabo de voltar de uma viagem de São Paulo, onde eu fui a alguns restaurantes lá com um grupo de amigos, e a gente, numa conversa informal no final da experiência, a gente estava tentando elencar qual é o ranking dos restaurantes que a gente foi, que a gente mais gostou. No final, a comida de todos eram diferentemente ótimas, e o critério escolhido para se decidir qual era o melhor era qual a gente voltaria. Esse foi bom porque nós a gente voltaria. Então, assim,
Hoje é impressionante o como tentar buscar esse efeito nas pessoas talvez seja o principal indicador que os restaurantes devem pensar, né, de forma matemática. Porque tem várias coisas que tem que ser pensadas ao longo dessa jornada para que a consequência seja isso. E se não é medido, não tem como melhorar. Claro. Exato. E se não é lembrado, você não volta. E vai além de atender bem. Às vezes a gente conversa com um restaurante que chega para fazer um processo de consultoria. Qual o seu diferencial? O meu diferencial é minha comida é de alta qualidade e eu tenho um bom atendimento. Isso já não é um diferencial. É o básico bem feito, né? O seu atendimento ele é bom, mas ele é marcante. O cliente vai lembrar de você, seja através de quem atendeu, seja através da apresentação do prato, seja através da decoração. Você precisa de algum fato disruptivo. Ainda mais hoje a gente tem uma coisa aqui chamada telefone, que a pessoa ela fica com o telefone na mão enquanto ela está vivendo sua experiência para fotografar, mas ela está distraída. Então você tem que quebrar um pouco a rotina do almoço tradicional. Você precisa fazer algo para poder marcar. Os temáticos hoje eles fazem isso muito bem porque você sai um pouco do tradicional. Você chega lá, o cara tá fantasiado, fala com você de uma outra forma. Opa, saiu da tua zona do tradicional e você já entra na memória em relação àquele tema. Exato. Você falou sobre experiência, sobre sair da curva, fazer o além. Hoje já tem estabelecimentos que te entregam. O social media orgânico do cliente é uma realidade. O cliente ele é hoje talvez uma das principais ferramentas de comunicação e marketing do próprio estabelecimento e de forma gratuita. Tem estabelecimentos que chegam com uma ring light, com uma luz melhor, lá em São Paulo, já para você poder gravar ou realizar uma foto melhor. Olha aí, já fica a Tudo dica isso é pra galera do Rio. Mas Ainda não vi. A gente pode falar o nome do estabelecimento? Pode. O Jones, o Lemon, do nosso amigo querido Júnior Petro, deixar aqui um beijo para a Aline. Beijo Aline, beijo Júnior. É fantástico. Você tem realmente a experiência sendo entregue. E tanto que para nós que somos consumidores, e afinal de contas adoramos também viver a experiência do food service, a gente traz com a gente, olha que ideia bacana, olha que sacada diferente. Então, isso tudo... E pegando o tema, como a gente quer esse objetivo de fazer com que as pessoas tenham uma ótima experiência, invariavelmente a gente tem que falar sobre pessoas, porque as pessoas que vão proporcionar isso em algum momento. Seja um restaurante com uma experiência de high touch, de muitos pontos de contato com pessoas, tem a host, tem às vezes o DJ, tem o atendente, tem o sommelier, enfim, seja um restaurante que sejam mais sutis nesse sentido. Quando a gente vai conversar com empresários do nosso segmento hoje, né, o dono do restaurante, grande maioria deles, e as pesquisas também mostram isso, que apresentam que talvez o maior desafio seja recrutamento e seleção e manutenção dessa mão de obra dentro das suas empresas. Tiaia, como que você enxerga esse tema? É algo que realmente é uma carência do mercado, uma dificuldade do mercado, ou você acha que tem alguma responsabilidade do dono de restaurante que ele está deixando de fazer algo para que a gente possa ter uma melhor recrutamento, seleção e toda essa jornada ser entregue lá na ponta? Excelente ponto. Essa é uma dor muito grande do gestor do food service. Como é que eu retenho os talentos e numa geração que é extremamente ansiosa? A gente está entrando aí numa mão de obra de trabalho, que é a geração Z, que a gente vai falar sobre ela, né? E agora ainda tem a alfa que está entrando aí. Então se prepare, porque fácil não vai ser. A gente nem aprendeu a lidar com uma, a gente como gestores aí vai já ter que tentar outra. Exatamente. Então, esse processo de recrutamento e seleção é bastante delicado no sentido de que o gestor ele tem muitas pontas para cuidar. A gente está falando do financeiro, a gente está falando do administrativo, a gente está falando da operação, a gente está falando de vários pontos. Então, a primeira coisa que eu acho é você procurar ajuda. Se o gestor tenta fazer tudo, ele não vai fazer nada bem. Então, assim... Quem são as pessoas que vão te apoiar nesse processo? Se eu tivesse que dar uma dica tenha uma pessoa de people, de RH na sua empresa. Não posso ter. Você vai ter que botar a mão na massa. E aí esse processo de seleção, ele precisa ser estruturado. Não é numa conversa que você vai definir essa pessoa. Precisa ter um pré-alinhamento, precisa ter um teste para você validar se essa pessoa ela faz fit com a vaga ou não. Inclusive, nos restaurantes, a gente tem alguns testes que aplicam, tem um nome técnico para isso, né, Jean?
O perfil comportamental de quem vai ocupar a vaga, na maioria das vezes é negligenciado hoje. A gente vai falar um fit cultural com a empresa, né, que pode ser adotado, né? Antes do cultural, acho que tem o perfil comportamental, com o grupo. Você está falando de um trabalho sob pressão, muitas vezes que trabalha com ambiente hostil, pressão, temperatura, à noite, feriado, final de semana, e você já tem um grupo ali, você vai inserir uma nova pessoa. E aí existe o básico, acho que já deve estar falando de DISC, ou desses perfis onde você já estuda se aquela pessoa ela é uma pessoa influente, se ela é uma pessoa dominante. Existe o D, né, que é aquela pessoa altamente dominante. Se você coloca 2 ou 3 dominantes num grupo de restaurante, já é 90% de chance de dar um conflito. Então a tecnologia hoje ajudou muito, ela democratizou esse tipo de acesso a essas ferramentas e isso já ajuda a você, já evita... E vocês acham que quando a gente pensa na estrutura de vamos botar um restaurante de médio porte, tá? Aquele cara padrão ali no nosso mercado, vocês diriam que investir nesse quesito de um apoio de uma empresa terceira ou de contratar alguém dedicado para isso, internalizar essa estrutura de people dentro da empresa, deveria ser prioridade já que a gente está falando de serviço? Ou, não, foca primeiro na parte do comprador, do financeiro, do sistema, se tiver que optar. Eu sei que às vezes tem que botar dinheiro em tudo, mas, não consigo. Eu sou o dono do negócio. Onde eu priorizo? Onde eu estruturo inicialmente? A gente contrata hoje, na maioria das vezes, para apagar incêndio. A gente já contrata no laço, quando a operação está esgoelada, a pessoa já está fazendo falta. E a gente entende que a matemática do nosso negócio de food service, ela exige que você trabalhe com controle também do custo de mão de obra. E geralmente quando você contrata com pressa, você contrata rápido, porque você já tem um buraco na sua operação. A gente falou sobre perfil comportamental. Esses testes são gratuitos. Eles são feitos pelo WhatsApp, eles demoram de 5 a 10 minutos. Traça-se um perfil comportamental e ali você já entende se vai fazer fit. Em paralelo a isso, work experience, você fazer um dia prático no restaurante. De 10 restaurantes, 9 não fazem isso. Ou seja, a pessoa vai ser atendente, mas você está contratando ela por um currículo, às vezes por um bate-papo, que nem sempre é presencial, mas você nunca viu ela se relacionando com o cliente. Então fazer ela passar 2, 3 horas ali numa operação de sombra de um atendente, para ver como ela vai reagir num horário de pico, onde você já tem ali uma carga de estresse, ouvir se essa pessoa no final do dia, você realmente se enxerga nessa posição, você viu como é que é na prática, depois evita aquele, eu não sabia que era assim. Então são pequenas práticas que te fazem lá na frente economizar. O turnover custa muito caro e ele é estressante. Ele é estressante até para a operação, né? Sim. Tá sempre trocando de colaborador. E você tem que parar para treinar, sempre tá treinando. Tipo, você não estabelece um padrão, né? Custa muito caro. Pegando um gancho em cima disso que você falou sobre... Eu costumo chamar de jogar o jogo limpo, né? Eu tive restaurante dos 20 aos 36. Foram 5. Eu lembro quando eu era muito novo, eu ia contratar aqui a Tiaia. Falar assim, Tiaia, olha, aqui no nosso restaurante, cara, é maravilhoso. Aqui tudo funciona. Olha que espetáculo. Olha como é legal. Olha como é bacana. Eu queria trazer à luz do conhecimento da Tiaia, tipo a fantástica fábrica do Willy Wonka, tudo perfeito. E eu muito novo, muito jovem, tinha um sócio na época, que ele era o dono, eu fui me tornar sócio dele depois, ele falou assim, cara, não faça mais isso, não contrate mais dessa forma. Você está criando na pessoa uma expectativa que no momento em que vai ser tudo perfeito, quando ela entrar aqui, ela vai encontrar uma outra realidade. E parece um detalhe, mas um detalhe importante, que é o que você falou. Um restaurante, uma cozinha industrial, uma cozinha profissional, traz no DNA dele um ambiente ainda assim um pouco tanto quanto hostil. Existe ali condições de insalubridade, ambiente fora do comum, de trabalhar sob pressão. Marcha a mesa número tal, entrega o prato tal, a mesa tal está querendo ir embora, vamos. Então, é melhor jogar o jogo limpo, sincero, você realmente
trazer para o momento de entrevista, trazer para o momento de people a realidade de como as coisas são, para que quando o colaborador entre da porta para dentro, ele até encontre um ambiente melhor do que aquele que foi vendido para ele. Eu acredito, uma outra coisa que funciona muito, né, que é o Marketing Employee Branding. É você o tempo todo propagar através, e pode ser rede social, LinkedIn, Instagram, qual que é a cultura, quais que são os valores da empresa, para já naquele momento, o PH, conectar com o fit cultural de quem vai trabalhar ali. Perfeito. Não estou me referindo a contratar ou não gerações WOC, Z, W, Y, mas o aspecto cultural ele é muito importante, porque depois quem paga a conta é a empresa, e a empresa pode sofrer muito com isso. Se não faz parte do conjunto de cultura e valores do teu restaurante, da tua operação, que os colaboradores atuem de uma forma que não é a forma que você quer, cara, traz isso de forma que o Marketing Employer Branding possa já comunicar, porque você vai aproximar os candidatos que se identificam e você vai também afastar aqueles que, obviamente, vão encontrar um outro local, mas não o que fala com a cultura da tua empresa. Então, eu considero que o aspecto cultural, ele é um dos, se não o mais, ele é o mais importante. Você pode desenhar todo tipo de estratégia. A cultura come a estratégia no café da manhã. A cultura vai devorar a estratégia no café da manhã. E se os valores de cultura do restaurante, do hotel, do hospital, do delivery, não estiverem bem alinhados na construção dos SLAs, né, que a gente chama, no script de contratação, o cara entender como funciona a cartilha da empresa, inevitavelmente você vai perder aquele colaborador. E aí a gente já fala sobre a importância de se pensar em conceito de estratégia, né? Planejamento estratégico que muitas vezes é negligenciado, né? E aí o quanto ajuda você definir lá missão, visão e valores, proposta de valor, qual é o posicionamento genérico estratégico da empresa, né? Se eu sou diferenciado por qualidade de serviço, se eu sou diferenciado por eficiência de custo, porque tudo isso ajuda a explicar quem está ali concorrendo por uma vaga, por que ele também deve escolher a sua empresa, porque não é uma relação unilateral, né? O candidato que está ali concorrendo a uma vaga, ele também está fazendo uma escolha. Exato. Sim. E então, PH, não precisa, a gente fala, né, tem muito termo complexo que quem está assistindo fala, opa, se eu tenho que contratar uma empresa, vou ter que fazer um curso disso. Às vezes um slide no PowerPoint, onde você tem os princípios, as crenças e os valores da empresa, já é suficiente para numa entrevista você conseguir explicar isso com base num documento e perguntar para a pessoa, você se identifica com isso aqui? Você se enxerga trabalhando aqui 8, 9, 10 horas por dia num ambiente onde a gente preza por isso aqui? Não, eu enxergo. Tá combinado? Combinado não sai caro. E aí dali para frente você tem que treinar e tem que realmente botar em prática. Outro ponto importante, até queria ouvir um pouco, quero ouvir a opinião da Tia e a tua, Jean, é que as contratações, elas antigamente eram muito feitas pelo time de RH. Eu sou partidário de quem qual é a vaga? Abriu essa vaga para o marketing. Cara, deixa a galera do marketing entrevistar, criar um fit, tal. Bota o time de people para cuidar do processual. Promover um bom onboarding. Nossa, onboarding. Fundamental. Hoje em dia, e não importa o tamanho da empresa, o pessoal fala assim, mas eu sou uma barraca de cachorro-quente, eu tenho 2 contas. Monta o teu onboarding. O cara vai provar os cachorro-quentes, vai degustar exatamente, o molho, vai ouvir a história da marca. Faz o cara viver a experiência, porque o empreendedor dessa nova geração, ele cada vez mais tem que trazer com ele a mentalidade de que ele precisa ter dentro da operação intraempreendedores. Exato. Enquanto ele não trouxesse, acabou essa ideia daquela mentalidade retrógrada, ultrapassada, que os antigos, com todo respeito aos antigos, mas acabou. Não existe mais esse distanciamento. Eu quero ter do nosso lado, ou ter do meu lado, e ter, cada um de nós aqui empreende, gera emprego e renda, profissionais que tenham o pertencimento de dono. Viver, trazer a sensação de pertencimento. Eu falo isso com um representante comercial meu da Bahia. Você é o dono da FM Kitchens na Bahia. Você é o dono em São Paulo, você representa a empresa. Então, isso é fundamental. Pode ser uma carrocinha de cachorro-quente, cara, de pipoca.
monta um onboarding. E aí, só para explicando para quem está em casa, o onboarding, na verdade, é a ambientação do colaborador na sua empresa. Então, ele passa por vários departamentos, entendendo o que cada departamento faz, quem são as pessoas responsáveis pelos departamentos, até porque a adaptação precisa que você tenha pessoas de contato. Pô, Tia, eu não entendi direito como é que é esse processo aqui. Então, ele sabe com quem ele procura, ele sabe com quem ele troca ideia durante a jornada dele para poder mais rapidamente solucionar ou dar a resposta que ele precisa dar. Pegando o gancho, ô Fabinho, a gente durante muito tempo usou o termo retenção de mão de obra. Como que eu faço a retenção da mão de obra? E hoje, a geração Z, que é a geração que está entre 19 e 24 anos, já é uma geração que se posiciona avessa a esse termo. Ela não quer ser retida. Ninguém quer ser retido, né? Vocês já sabem, né? A gente tem que usar aí uma linguagem mais adequada. Queria que vocês falassem qual é a linguagem mais adequada nesse caso. E como que a empresa tem que se preocupar com esse colaborador realmente para que ele possa dedicar o talento que ele tem ali durante mais tempo na sua empresa. Pode ser que não seja pro resto da vida, igual outras gerações já idealizaram, pô, eu quero construir uma carreira e estar nessa empresa pro resto da vida. Não, as pessoas querem ter experiências diferentes, mas como que eu posso prolongar, talvez, esse relacionamento com esse profissional que está na minha empresa hoje? Excelente. Esse novo colaborador, ele não está atrás de um salário. Veja bem, ele não quer ganhar um salário. O salário é uma consequência, ele está atrás de algum propósito. Essa geração, além de ser ansiosa, é uma geração que quer buscar algum sentido e que também se compara muito. A gente tem aí a rede social que está aí para provar o mundo das maravilhas. Poxa, se ele tem home office, por que eu não tenho? Se ele pode trabalhar remoto, por que eu não posso? É verdade. E eles exigem o remoto. Então, assim, eu acho que além de dar boa qualidade de trabalho, uma boa remuneração, esse candidato, essa pessoa, esse colaborador, você saber o sonho dele profissional, para que ele esteja alinhado com a cultura da empresa. Ora, dando um exemplo aqui, é quando a gente pega alguns donos de restaurante, né? Qual é o sonho do teu colaborador? Eu queria ser músico, meu sonho é ser músico. Essa pessoa não vai trabalhar com paixão. Por mais que ela seja um excelente executor, ela vai estar ali para ganhar um dinheiro e na primeira oportunidade que ela tiver, ela vai te trocar. Então, entender isso, acho que a cultura do alinhamento, do feedback é muito importante, PH. Combinado? E tem técnica para fazer feedback, não né? Não sai caro. Sim. Se você não conversa com o teu colaborador, como é que você vai saber como motivar ele? Como Exato. Tirar o melhor dele? Como pegar o supra-sumo daquele talento? Sim. Então, não é mão de obra, não é um trabalho em si. É a gente entender a perspectiva, alinhar essa perspectiva e, a partir daí, tirar o melhor de cada pessoa, né? Vocês até vocês mesmos na empresa de vocês, eu tive a oportunidade de visitar um novo escritório, vocês fizeram uma mudança de escritório até pensando também nessa jornada de experiência, satisfação do cliente interno ali, né? É um exemplo disso, né? De como a gente pode proporcionar uma empresa que vai conseguir manter talentos durante mais tempo, né? Esse é o tema mais polêmico. Dá pra gente ir para diversos caminhos. Vou tentar contextualizar um pouco a disputa entre aqui o Tico e o Teco sobre esse tema, para que seja prático e eficiente também para quem está assistindo, só para não ficar teórico. No YouTube, quanto mais polêmico, melhor. Então, vamos lá. Polêmica. Restaurante, né? Vou focar em restaurante, apesar do food service ser mais amplo do que isso. Ele vem muito da época das grandes guerras. Eu sou francês na base, cresci no Brasil, voltei para lá, fui estudar nas escolas de hotelaria na França, depois um pouquinho na Suíça. E lá é ainda mais militarizado do que aqui. A gente é de um meio onde tem o sim chefe, não chefe. Você diz da cozinha para dentro ou em toda a estrutura? Da cozinha para dentro mais. O atendimento hoje, ele ainda, no Brasil principalmente, ele já é mais descolado. A gente exige menos, mas as cozinhas ainda, por trabalhar com tempo, com processo, você precisa estar muito ali de maneira muito estruturada, precisa de alguém, às vezes, com um impulso mais firme, e isso vira cultural. Tá. Essa geração já não quer mais isso. Então, eu vou juntar com o que a Tia falou. Propósito, o ambiente é um ambiente hostil, que afasta mesmo,
É um ambiente hoje que remunera mal, então a pessoa combina tudo isso. É calor, é feriado, é final de semana, é à noite, paga pouco. Horário difícil, horário, né? E ainda me tratam como se eu fosse um soldado, então você não consegue contratar. Para a parte de atendimento, você ainda consegue flexibilizar muito, e hoje não é a área onde tem a maior dor. Parte de cozinha, da porta para dentro, é onde é mais doloroso. E aí vamos falar da responsabilidade do gestor. Gerir, gestão, seria a capacidade de você influenciar comportamentos. Influenciar o comportamento de outro para que ele reaja de uma maneira que tenha a ver com o que você está oferecendo. Sim. Influenciar não é da ordem. E para você influenciar alguém, a pessoa precisa querer fazer parte daquele ecossistema. E antes de você pedir para que ele viva teu sonho, você precisa se interessar um pouco ao sonho dele. Então, quantas vezes você, dono de restaurante, sentou para saber qual é o sonho daquele colaborador? A Tia falou sobre ser músico. Mas às vezes você não sabe nem se o cara é casado, se ele tem filho, se ele quer estudar, se ele não quer. Quanto mais você conseguir combinar a expectativa dele com a da empresa, às vezes um simples ajuste na escala de horário dele permitiria com que ele fizesse aquele estudo paralelo para que ele tenha visibilidade sobre total. O objetivo pessoal dele e ele, essa empresa se preocupa comigo. Pra ele pode ser puta valor isso, né? Valor. E aí, essa empresa flexibilizou o meu horário Sim. ao ponto de fazer sentido eu estar aqui, eu dedicar. Dá para ir muito longe nessa essência, mas eu acho que isso mexe com o ponteiro. Com certeza. O dono de restaurante sentar numa mesa, ele tem uma vez por semana, né? um horário dedicado a ouvir as pessoas. E às vezes a gente fala... eu me questiono muito sobre isso, né? O quanto às vezes a gente está preocupado com executar algumas tarefas e a gente negligencia o tempo com as pessoas. Uhum. Porque é difícil, né? Às vezes a gente quer depositar... enfim, tá todo mundo tomando conta de si, tá todo mundo entendendo o que tem que ser feito e tudo mais, mas a gente precisa se organizar para poder dedicar tempo às pessoas de alguma forma. A questão de estruturação de um modelo de feedback, como o Thiago falou, é importante para isso. A cada 6 meses eu vou tentar me conectar com as 16 pessoas que tem no meu time, para pelo menos ter uma conversa e escutar. E muita coisa boa vem dessa conversa, muito alinhamento para ambos vem dessa conversa. Aí aproveitando, Fabinho, FM Kitchens, uma empresa especializada em equipamentos, performance, tecnologia, produção, o quanto uma estrutura de cozinha bem adequada melhora a jornada de trabalho do colaborador. Num ambiente, sei lá, talvez tenha equipamentos que façam menos calor. Sim. Tem equipamentos que fazem, trazem mais segurança para a pessoa não se queimar. Total. Tô falando sem saber, tá? Não, total. Trazendo esse novo tema e conectando com o aspecto da retenção, né? Que está proibida. Não pode falar mais de retenção. Que não pode mais falar dela. Eu acredito muito no que você falou, Tiaia. Propósito. Um alinhamento de propósito é fundamental. Outra coisa, feedback contínuo. Os profissionais da nova gestão, eles precisam entender o que é realizar um one-on-one, o que é realizar um all-hands, o que significa juntar todo o time e praticar a audição. Agora traduz para quem está assistindo. Reuniões de feedback contínuo do colaborador junto com você. Mas não é aquela reunião que você vai falar, a reunião que você vai ouvir. Eu vou sentar aqui com o Jean Richon, que é o meu cozinheiro, meu primeiro cozinheiro, meu segundo cozinheiro, o meu lavador de prato, e eu vou falar para o Jean, como você se sente aqui dentro? Eu vou ouvir, eu não vou falar. Jean, tá tudo bem? Mas tá tudo bem de verdade? Jean, o que tá te faltando aqui na empresa? E deixar o profissional falar, ouvir. Então, isso são aspectos assim fundamentais. All hands, uma reunião onde todo mundo de mão junto, alinhar, cozinha, salão, recepção, estrutura de compras, o ambiente Você diria que seria semanal esse tipo de reunião? Semanal. Na visão de vocês aí que fazem consultor. Toda segunda-feira, 9 horas da manhã, toda a empresa se reúne para falar dos eventos, estratégias. O conselho máximo que nós podemos dar aqui para essa geração de empreendedores, se atentem a isso. Realize um kickoff semanal e transmita nesse kickoff. Bom, todo mundo sabe o que é um kickoff, né? Vamos botar a bola em jogo. Onde ali você vai transmitir e passar
todos os teus objetivos da tua empresa para aquela semana, metas, propósitos. Às vezes você é dono de restaurante e o garçom quer vender muita lagosta, mas a lagosta não te dá uma rentabilidade boa, ela te dá uma rentabilidade mínima. Então nessa reunião você fala, galera, vamos vender mais galeto, porque eu compro mais barato, pago bem aqui a Rio Quality, mas a minha margem é muito maior. É nessa reunião que você tem que passar para a tua equipe. One-on-one. No one-on-one você senta com cada colaborador e pratica a audição. Técnicas de um a um. Só, não coloca 3, 4, não. É você e ele. E o all hands aí é uma reunião de realmente você coloca salão, cozinha, começa a minimizar problemas de a cozinha demora muito. Porque a briga no salão entre cozinha ela existe até hoje. Agora é a tríade, salão, cozinha, logística. Salão agora virou tríade. Então era assim, eu costumava dizer em restaurante, pegar que era assim, o garçom, a equipe de sala, a equipe de hospitalidade, vira para a equipe de cozinha e fala assim, Jean, parabéns, vim aqui falar o maravilhoso risoto de camarão que vocês fizeram para o meu cliente, vim aqui te trazer um elogio. No dia seguinte, na hora do almoço, 10h40, 11 da manhã, o mesmo cara fala assim, pô, essa comida sua que você fez de funcionário tá uma porcaria. É louco isso, é muito louco. Então, alinhar isso tudo, né? Trazer isso para um debate mais às claras. E propósito, acho que propósito é tudo. Quando essa nova geração entende qual que é o propósito da empresa, e eu vou falar sobre um aspecto aqui em algum momento, sobre a questão de sustentabilidade, diversidade. Eu participei de uma palestra com uma alta executiva do McDonald's, que foi executiva da Apple, esposa do Rogério Barreira, presidente do McDonald's. Iris, querida, esposa do Rogério Barreira, CEO do McDonald's. A Iris é uma altíssima executiva. Adoro o teu trabalho. Aproveita e se inscreve, Iris. E compartilha. E que ela disse o seguinte, novo empreendedor, não tem escolha. Ou você pratica ou você se explica. Porque essa geração que está vindo vai te cobrar. Altamente antenada em diversidade. Totalmente. Então, eu tenho 3 filhos. E como é bonito ver os aspectos de inclusão dessa nova geração. Fantástico. Bom, novamente falando aqui, propósito, acredito que alinha muito o todo. Pegando a pergunta... É uma frase legal que não é mais show me the money, né? Não. A gente talvez tenha vindo dessa geração. Nós viemos. É show me the money, show me the meaning. Né, como você falou, me mostra o sentido das coisas. Muito bom, né? Cara. É show me the meaning. É isso aí. Ensinar também, porque a gente a gente vive num país onde a grande maioria do recurso que trabalha nesse segmento, ou ele caiu de paraquedas porque ele precisava, mas dificilmente ele vem capacitado. A gente tem belos projetos aí se desenvolvendo, mas ainda é um segmento que a pessoa se qualifica em campo. Ela aprende, ela vira gerente porque ela era um bom atendente, alguém deu oportunidade para ela, ela virou ali e ela vai se capacitando. Então ela chega no mercado sem saber fazer um feedback. A gente está falando em conversa com seus colaboradores. Se você tem até 10, 12, 15 colaboradores, eu acho que você ainda consegue organizar para ter um bate-papo bimestral, que não vai falar que você vai falar com todo mundo todo mês, que a gente não consegue. Se você ficar meia hora com cada um, você já está falando de 7, 8, 10 horas dedicadas. Ensinar os seus colaboradores a fazer isso, a estruturar um processo de feedback com início, meio e fim, para que você possa depois ter um resumo disso para ser passado pro dono, pro líder, quando você uma tá lista dentro. de coisas a executar, né? O pergunte que você recebe sempre as mesmas, que você vai responder as mesmas, que você vai ter tópicos ali, onde o candidato vai poder se autoavaliar e você comparar com a conversa anterior, para poder ter uma ordem cronológica, sem que isso seja um bicho de 7 cabeças, onde não, vou ter que parar tudo ou contratar alguém para fazer só isso. A gente está falando do básico bem feito que mexe com o inteiro, principalmente. E eu puxei esse gancho da parte estrutural, porque muitas vezes quando eu vou conversar com os nossos clientes, existe essa fala. Né? Eu me assustei com um cliente super representativo da Rio Quality, onde ele estava falando que dentro do processo de fabricação dos produtos dele, constantemente tinha queimadura de fritura. Isso. Porque a natureza do produto dele lá, às vezes dava uma pipocada e voava óleo. Aí eu, na mesma hora, peguei o telefone desse cara aqui e eu falei...
Jean, ô Fabinho, dá uma ligada para esse pessoal aqui, vê se não tem uma solução que a gente possa evitar desses caras continuar se queimando aqui. Porque o cliente está crescendo, está explodindo, não sei o que. Total. O quanto isso pode fazer a diferença, né? Sim, muito. Já não é de agora. Fritadeiras, né, fritadores, que estão fora de norma, como fritadeiras água e óleo, trabalhando com 3 elementos dentro de uma cuba, que é sal grosso, uma proporção de água para uma proporção de óleo. Foi-se utilizado durante muito tempo com o advento de, ok, eu contamino menos o óleo, com isso eu trago para ele uma vida útil mais longa. Aumenta o rendimento do óleo. Porém, acontecia isso e acontece até hoje. Tanto que é, de fato, um equipamento fora de norma. E vai entrar na regulamentação do PAT e logo, logo vai ser proibido. Por quê? Ele causa muito respingo. Por que ele causa respingo? Existe um desequilíbrio entre três substâncias aí. Sal grosso, ok, deteriora menos. Água evapora muito mais rápido que o óleo. E o óleo é o óleo. Então, se eu causo um desequilíbrio naquilo ali, quando eu coloco um produto congelado, é explosão na hora. Isso acidenta o colaborador. Quando eu conecto isso junto com a nova geração, que daqui 4 ou 5 anos vai estar operando isso tudo, não adianta, não dá fit. Entre ficar me queimando lá de madrugada, eu vou fazer que, sei lá, vou pegar minha moto aqui, Exatamente. vou trabalhar no delivery, que eu faço meu horário, consigo uma grana boa. E daí depois, daqui a pouco eu começo a empreender, eu mesmo abro a minha empresa. Positivo, abro o meu canal, começo a me comunicar, é uma geração muito comunicativa. E outros aspectos também. Uma excelente pergunta que você fez, PH, sobre a questão da mecanização. Pessoal, não dá mais. Essa geração, a antiga já não queria, mas trabalhar sobre aspecto mecanizado, processual, onde eu consigo colocar uma máquina fazendo, ele quer encontrar o quê? O valor do diferencial da mão de obra dele. Picar cebola já não é mais tarefa para um ajudante. Eu tenho um processador que faz isso para mim e que pode trazer um resultado eficiente, melhor, menos custoso e padronizado. Nós não estamos falando de tirar o profissional. Hoje saiu uma publicação gloriosa sobre AI e profissões que, com toda certeza, eu espero que nós estejamos certos, serão insubstituíveis. E eu coloquei muito amor pelos nossos garçons e pelos nossos cozinheiros. Nós temos o privilégio de trabalhar aspectos humanos, da gestão humanizada, que com toda certeza, para o resto da vida, serão insubstituíveis. Então a tecnologia, ela entra numa cozinha, não é para diminuir o colaborador ou para demitir o colaborador. Ele entra para qualificar. Para apoiar. Não faz mais o menor sentido você trazer uma geração que vai ficar ali com uma peça de queijo, ralando queijo por 10 minutos, para no final do dia ter uma tendinite. E o processador cada vez mais em conta, mais barato, com uma flexibilização de pagamento, podendo com que esse profissional rale o queijo mais rápido, tenha mais qualidade de vida profissional e aprenda novas funções. Então, o que você colocou faz muito sentido, é o presente e o futuro. Mas nós temos um grande desafio, PH. E o desafio, eu costumo dizer, a FM Kitchens não é uma empresa de venda de equipamento. Cada vez mais vocês vão entender que o aspecto de posicionamento dela é um aspecto educacional. Legal. Educacional. O label da empresa, quando você entra no nosso escritório, o propósito da empresa é melhorar a qualidade da alimentação no Brasil. Então, quando a gente traz isso, porque o empreendedor ainda é o maior desafio. O desafio não está na mão de obra. A mão de obra é carente de tecnologia. A mão de obra, eu costumo usar o exemplo do telefone. Ninguém hoje em dia utiliza mais o telefone de 14 anos atrás. Não há mais aplicação. E a gente insiste em querer trabalhar sobre aspectos sub-humanos de condição de trabalho numa cozinha, em detrimento de explorar a mão de obra. Desculpa falar a verdade, é polêmico, mas é a realidade. Exploração de mão de obra. Então, é muito cultural. O nosso desafio é um desafio de mentalidade, de construção de educação para mudar a mente do empreendedor. E esse é o propósito do canal da Rio Quality no YouTube. A gente conseguir pessoas profissionais como vocês disseminar o que a gente acha que são boas práticas que vão levar ao melhor resultado. Resultado financeiro a gente está falando aqui, porque no final todo mundo tem empresa para poder ganhar dinheiro. E o Jean falou, o profissional, o novo colaborador, geralmente ele aprende na jornada, ele não vem capacitado para aquilo. Isso a gente já vê até do próprio empreendedor.
O Food Service, o canal de alimentação fora do lar, ele é um dos canais com maior abertura de novas empresas no Brasil, né? O empreendedorismo do Brasil depende muito do Food Service. E esse cara, ele vem sem experiência, sem conhecimento de mercado. Muitas das vezes o primeiro emprego dele. O empreendedor, o dono da empresa, 75% do nosso mercado é por microempreendedor individual. Então esse é um cara que hoje a gente está vendo aí nas nossas palestras, nos nossos cursos, estão lotando os auditórios, gastando seu dinheiro com palestra, porque está buscando capacitação. E o delivery eu acho que abriu ainda mais esse leque, porque eu venho de uma época onde para abrir um restaurante você precisava ter um certo caixa. O Flu é uma capital, Você né? precisava ter um capital para poder... O CAPEX é muito grande. O CAPEX, uma luva, você já tinha que... Então tinha muita gente que ia de geração em geração, ou pessoas que se juntavam e decidiam abrir um negócio. Hoje, com principalmente a tecnologia e os grandes marketplaces facilitaram muito isso, a pessoa, às vezes, da casa dela, com um MEI, ela começa um negócio. Sim. Eu tenho agora o irmão de um colega meu que abriu uma hamburgueria da casa dele, de dentro de um condomínio residencial. Ele acabou de bater 50 pedidos e ele decidiu que ele vai montar a própria hamburgueria. Investimento inicial dele, a cozinha da mãe, umas embalagens que ele foi na loja e comprou, força de vontade e pesquisa, os insumos ali, que é um valor muito baixo. Então isso abre possibilidades para pessoas que ainda não estão preparadas. Na hora que ela vem naquela rotina acelerada e ela começa a contratar gente, é nessa hora que você tem que parar e aonde você está posicionado, o que? Eu preciso de ajuda. Estruturar e começar a desenvolver alguma coisa que no seu ambiente seja o mais replicável possível. A gente já viu que tem bastante conteúdo, a gente falou só de uma pequena etapa. Pequena não, né? Falando de gente que é bastante importante. E esse tema, antes da gente virar para o próximo, a gente dá muita risada, fala muito sobre ele. A gente sempre ouve do dono de restaurante, né? Que o recurso, que a contratação. Mas eu insisto nele. Se coloque também no lugar do colaborador. Eu vivi uma experiência na minha antiga empresa, que era muito grande, tinha muito colaborador e sempre foi muito estruturada em relação a essa parte de processos de trabalho, organização, etc., que era você fazer jornadas... O job rotation. E aí a gente vive hoje o delivery, é a minha essência, então não consigo não falar de job rotation e falar de delivery. De 10 donos de restaurante, você pode fazer essa pergunta nas visitas, conforme vocês forem encontrando, você vai ver que 9,5 nunca fizeram o job rotation. A não ser quem era da operação e virou empreendedor... A grande maioria nunca subiu numa moto para fazer uma entrega, nunca entrou dentro da cozinha. A gente tem muito, turista aventureiro. Lá na agência, inclusive, a gente recebe muito empresário do segmento médico. Engraçado, não sei se vocês têm esse tipo de contato. O marido é médico, a esposa é médica e eles decidiram se juntar. Alguém falou, você cozinha bem, você deveria vender isso. Ou encontrou alguém que tem o conhecimento, mas não tem o caixa. Isso vende, faz isso. Isso é muito comum. E a pessoa vai lá e abre um conceito achando que é igual renda fixa, né? Vai render, no ruim, vai render de 5% a 7%, é muito melhor do que mensal. Só que tá longe de ser isso, é um negócio de pessoas. E que quando as pessoas sentem que você está se colocando também no lugar dela, um grupo de entregadores dentro de um restaurante que vê o dono passar um sábado à noite entregando pedido com eles, na moto, na garupa da moto. O exemplo arrasta. Você vai ver que o exemplo arrasta, a conexão é outra, aquelas pessoas vão valorizar muito mais aquela vaga, aquele trabalho, e não só por um salário. Então, eu acredito muito nisso. Isso não custa nada, isso custa um pouco de tempo, força de vontade e a intenção de compartilhar. E essa visão da experiência do colaborador ali dá muito insight pra gente poder melhorar algumas coisas, né? Total. E aí, saindo um pouquinho do tema de pessoas, que a gente falou muito, e aí realmente tem que ser falado, pra gente poder trazer esse conteúdo de gestão, queria perguntar pra vocês hoje, o que vocês enxergam como os principais indicadores dentro de uma empresa de
restaurante, seja de delivery, salão, quais são aí os principais números que a gente tem que buscar ter nas nossas empresas para poder ter aí um termômetro da saúde da empresa? O que vocês destacam aí? Relacionado a recurso humano no geral? Tem um dado que é interessante, uma métrica interessante para quem está assistindo a gente, que se aplica na grande maioria dos restaurantes, que é o quanto você está faturando por colaborador, faturamento por cabeça. Uhum. E aí, claro que vai depender da saúde da sua marca, do tempo da sua marca, mas eu diria que é algo entre 12, 13, até 15, 16 mil reais por cabeça. Uhum. Então, se você não sabe por onde partir, pega o número de colaboradores que você tem, divide pelo teu faturamento. Se você tiver com um número muito abaixo do que isso, 6 mil, 7 mil, 5 mil, você está subutilizando. Uhum. E aí, claro que se você é uma marca que acabou de começar, você ainda não atingiu, mas eu sou uma marca que já tem 2 anos, já tem um certo faturamento. Eu não estou começando meu negócio agora, isso é uma métrica que pode ajudar a grande maioria. Se você está muito acima disso, 18, 20, 22, você pode estar forçando demais a engrenagem de recursos que você tem ali. Isso também vai gerar um estresse contínuo. Ele pode ser provisório para atingimento de meta, mas se é para sempre, ninguém aguenta para sempre trabalhar também com aquele ritmo extremamente pesado. Então esse é um indicador que dá para ser um balizador. Tem alguns mais comuns, assim, que eu diria CMV, CMO, basicão, de compra, né? Prazo médio de pagamento, ciclo financeiro, são coisas que eu acho que importante também, se você hoje não tem na empresa, buscar informações. São contas fáceis de fazer. Um DRE, né? Tem restaurante que não faz DRE. Exato. Não faz DRE principalmente. Eu sei o que é CMV, eu tenho ficha técnica, eu fiz uma vez, mas eu não conto meu estoque no fim do mês. Então eu compro lá porque está na promoção, eu compro 1 tonelada, mas aquilo está lá no estoque, vai servir para 2, 3, 4 meses. Você se perde muito rápido na matemática do negócio. E aí tá sempre olhando com um olhar defasado, né, para a operação. Nunca tá conseguindo ver exatamente o que está acontecendo, porque vai apurar os números. Os números que estão sendo apurados são números de 2, 3 meses atrás. E a coisa é muito rápida, né? Muito. Tem uma dinâmica que eu trago para o debate, que é a seguinte. Quanto menos você investir em CAPEX, em aporte financeiro de dinheiro na frente, para se equipar melhor, se estruturar melhor, maior vai ser o teu custo operacional, maior é o OPEX. E quanto mais você também investir positivamente em termos de tecnologia em CAPEX, o teu OPEX vai ser menor. Então, traduzindo um pouco disso para a realidade numérica do restaurante, porque depois que ele abre, tem uma coisa que eu trago isso comigo assim, ó, depois que você abre e assina o contrato de locação, ele vai ser aquele valor fixo todo mês. Depois que você fecha o espaço, o teu IPTU, você não muda ele com a prefeitura. Ele vai ser aquele número todo mês. Então tem contas, que nem são imexíveis. E aonde você efetivamente pode mexer? Nos custos variáveis. Sim. É tendo uma boa cadeia de suprimentos, é tendo um bom fornecedor, é a adequação do teu preço de custo para o teu preço de venda e a adequação da tua mão de obra. São os números que mais gritam. Então, trazendo isso para uma realidade operacional, porque restaurante é operação, acredito que investir no desenvolvimento de técnicas de ter um ponto... ainda tem restaurantes que não fazem o check-out, o sell-out na hora da mesa. E aí você costuma ter com isso 2, 3, 4 caixas, é mais tela, é mais computador, é mais operação, é mais garçom. Então uma operação mais ágil, mais dinâmica do atendimento e da produção, isso com toda certeza... Isso tem um ponto importante também de compartilhar as informações com o seu time. Existe um certo tabu de compartilhar os dados com a equipe. A gente faz muita pesquisa de campo digital, através de base de clientes. A gente tem feito um piloto na agência, a gente tem acesso a um CRM muito grande de canal próprio de delivery. E a gente começa a rodar algumas pesquisas sempre iguais, junto com esse CRM de canal próprio, e perguntando um pouquinho sobre a parte de atendimento, expectativas, o que faria você voltar, por que você volta naquela marca para quem é recorrente, para começar a ter um dado de comportamental. Sim. E quando a gente vai para a parte operacional, quando a gente visita a operação do restaurante, eu costumo perguntar algumas coisas para o time
do dia a dia que trabalha no restaurante. Uma delas é em relação à margem de lucro de restaurante. Pergunta para o time de campo, para eles em média, em percentual, quanto é o lucro de um restaurante. São valores assim, 60%, 70%. O pessoal tem indicadores na cabeça por falta de conhecimento mesmo. E acha que quando o restaurante vende 1 milhão, ele lucra 700 mil. E que o dono tá ficando cheio de dinheiro e ele tá numa situação lá... É isso. E aí se ele tá regulando o meu alimento é porque ele é pão duro e enfim, aí aquilo gera uma animosidade. Sim. Seja transparente com o seu colaborador em falar quando está indo bem. O que é um CMV? A maioria de quem trabalha na operação sabe. Como você vai cobrar economia se você não tem uma meta a ser atingida? Estamos em 37% de CMV aproximado, a gente precisa chegar em 35%. Se a gente chegar, isso vai desbloquear isso aqui para todo mundo. Sim, pode ser uma festa, uma confraternização, pode ser alguma coisa para o time ganhar, para levar para casa, mas tem que o combinado precisa estar. Eu acho que até esse compromisso de, vamos chamar de reporte de informações, se o gestor, o dono da empresa, ele tiver esse compromisso com o próprio colaborador, né? Ó, eu vou ter uma reunião mensal para poder falar disso, já ajuda ele a ter o compromisso de falar assim, cara, eu tenho que analisar os números, eu tenho que dar os dados. Isso. Que é o all-hands que o Fábio falou. O papo é sobre gestão. E aí a coisa é frutífera, né? Você Cara, tá falou todo mundo compartilhando, começa a se pensar em metas por departamentos que podem melhorar a produtividade e performance. Sim. Tudo vai impactar numa linha final lá de resultado melhor. Quer ver um número, quer ver um dado? O que muda na vida do cozinheiro e o que muda na vida do garçom? A casa lotada. O empreendedor, dono de restaurante, tem que estar atento a isso. Beleza, Dia das Mães, 1.000 pessoas, 1.000 atendimentos. Pode pegar a equipe da frente, a equipe de hospitalidade. Caraca, é hoje. Vou arrebentar 10%. Se ele não entender que a equipe de retaguarda precisa ter isso, precisa estar alinhado com esse propósito, a coisa não vai. A coisa não avança. Sabe por quê? Porque numa segunda-feira que ele atende ali 30 pessoas, Jean, e num domingo, Dia das Mães, que ele atende 1.000, o ganho dele é o mesmo, ele não vai vir motivado para trabalhar. Por quê? Ele continua ganhando os mesmos 2, 3 mil reais que atendendo 1.000 pessoas e que atendendo 70? Desculpa, isso tem que ser revisto urgente. Uma das técnicas que eu tenho visto alguns donos de restaurantes praticar é que, em função da internacionalização da gorjeta ter subido, lá fora já é 14, 18, 19, em alguns casos 22, muitos restaurantes migraram de 10% para 11% para 12% e trouxeram para a equipe de retaguarda esse variável. Trouxeram ali 1%, 2%, não feriram do canal de atendimento. O garçom continua ganhando. Só adicionaram. Né? E você vai perguntar aqui para o consumidor, nós como consumidores, o que mudou para a gente? Era 10, virou 12. Se você foi muito bem atendido, se tudo fluiu bem, você paga. O quanto isso impacta no operacional de uma cozinha? 100%. É um resultado muito rápido de satisfação. É muito imediato. Acontece ali na hora. O digital vive isso. Às vezes você vê operações onde o delivery é sabotado pela própria equipe. Encheu o sábado à noite, o time vai lá, despluga o delivery. Por quê? Porque o salão paga a comissão, o delivery não. A hora que você equilibra, que o cliente venha do digital ou do presencial, você vai ter o mesmo benefício financeiro, porque no fim das contas, acho que ninguém está lá só pelo salário, mas todo mundo quer ganhar dinheiro, tem que ser rentável para todo mundo. O esforço tem que ser proporcional ao retorno. Isso, na sua matemática tem que ter um percentual que é dedicado ao comissionamento daquela equipe, tem que estar embutido na sua precificação. Quando você menciona a questão de criar um fundo, cara, isso me lembrou demais o Thales do G4, é um dos nossos mentores lá dentro, e ele comentou o seguinte, que o motorista dele, ele foi apurando ano após ano, que com o passar dos anos, ele falou, cara, todo ano eu pago em média 8 mil reais de multa. Então eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou criar um fundo de premiação para você para te pagar 4 mil reais. Eu vou te pagar esses 4 mil, mas eu quero multa zero. Olha o raciocínio. Eu quero zerar 8 mil de problema para te trazer um fundo de... Então isso se aplica para o dono de restaurante em tudo. Quero diminuir o número de quebra das minhas taças. Ele não mensura isso. Hoje uma das metas desculpa te interromper, mas uma das metas de nossa equipe de entregas e logística e expedição é a quantidade de perda com produtos que são avariados e tudo mais, porque isso representa 1% do nosso faturamento, que é bastante dinheiro.
E você fala na manipulação? Deixar a caixa cair? Exato. E eu acho que a gente impacta se a gente conseguir dar ainda mais sentido do que não só o dinheiro, porque a quantidade de gente que tem aí passando fome, necessidade, a quantidade de desperdício com alimentos que temos no nosso segmento hoje, se a gente conectar isso com o nosso público para falar assim, cara, vamos jogar menos comida fora, se a gente conseguir fazer um cálculo, uma pré-produção, um mise en place, um pré-preparo, ou enfim, a gente ainda conecta com uma causa de social, ESG, que eu acho que todo mundo que está querendo entrar nesse mercado vai abraçar. Total. Excelente. Né? A gente está falando de indicadores de food service, de gestão. E você sabe o que não pode faltar? O quê? Me presta essa latinha aí que eu vou te falar. Ah. Aquela pequenininha ali também. Porque aqui, ó, e também a galera, agradecendo aqui ao nosso patrocinador do Papo Fuderoso de hoje. Aí também essa latinha de leite condensado que meu chefe Modesto aqui tem um meme dele beijando essa lata, que é o que faz a gente mais feliz aqui. Jean, só pra te falar, essa é a sua, a maior é a minha, tá? Não, vou te contar. Só isso aqui, ó. Que você. Colocado em alta temperatura, evapora menos. Olha só. Cristaliza menos. Uau. Deixa aquele brigadeirinho, filho. Do jeito. Nice. E esse aqui, ó, todo lançamento pecado. doce de leite, que já é coisa boa, né? Nossa. Gosta? Muito. Ô, papai. Doce de leite com chocolate esse aqui. Uau. Sabe quem usa muito? Casal dos Churros. Nossos amigos. Nossos amigos, né? Casal dos Churros. Se você entrar aí no Instagram do Arroba de Churros, você fala assim, pô, qual é o segredo do churros desse cara? Doce de leite com chocolate, ó. Um dos recheios que o cara leva lá e também saindo na frente. Muito obrigado pela parceria. Vou deixar até aqui na frente. Hoje em dia tá meio frio. Se tivesse aquele brigadeiro de colher aqui, né, Tia? A gente já ia sair da dieta. Ia ter mais energia pro treino de amanhã. Nossos triatletas aqui. Total. Enfim, também muito obrigado. Voltando, não menos importante, pode namorar aí. Estamos passando já há algum tempo pela quarta onda da Revolução Industrial. Empreender sempre foi difícil, agora ainda é mais difícil porque é uma mudança exponencial. A guerra pelas informações e uma comunicação altamente rápida. Antigamente, né, eu gosto de pensar que algum tempo atrás a informação mais rápida circulava na velocidade de um navio, que era o meio de transporte mais rápido que tinha na época. Agora é na velocidade da luz. No clique. E a gente tem que estar aí o tempo todo se questionando em aprender e aprendendo a desaprender para entrarmos nessa cultura de inovação. Vocês que fazem consultoria em muitas empresas, o delivery veio aí trazendo tecnologia e inovação para muitas empresas de food service. Você acha que no nosso mercado, e falando aqui de Rio de Janeiro, São Paulo, que são os maiores mercados de alimentação, vocês acham que a gente investe o suficiente em inovação? O dono de restaurante está investindo o suficiente em inovação? Inovação eu digo em tecnologia, como ferramenta ali, não como fim. Posso responder essa? Pode começar. A parte... Eu vou segmentar o restaurante em dois. Por favor. A parte analítica, ela foi muito democratizada com a pandemia, com a evolução da tecnologia. Hoje não é algo mais inacessível você ter um bom PDV, você ter acesso a dashboard, BI, toda essa parte de como eu trato o dado, o YouTube, tudo isso hoje, os cursos, as mentorias, os podcasts ajudaram muito. Você consegue hoje usar a tecnologia a seu favor com um investimento muito mais acessível, né? Já quando a gente vai para a parte das cozinhas, e aí o Fábio também vai poder complementar isso com a parte de equipamento, financeiramente, você atingir o que já está sendo feito lá fora, a gente está ainda muito para trás. A robotização, a automação dentro da cozinha, no Brasil ela ainda é cara. Hoje a gente viu aí, acompanha as feiras que acontecem, NRA, tudo isso. Sim. Já se fala 2, 3 feiras dos robôs dentro das cozinhas e poucas são as cozinhas no nosso continente que já utilizam. O que é bom e ruim. A gente ainda tem uma mão de obra
hoje que ela ainda representa um custo baixo dentro do restaurante, ainda é acessível. Nós temos uma mão de obra barata comparado com a Europa, comparado com os Estados Unidos. Até porque lá os juros é muito baixo, né? Então Exatamente. investir em equipamento compensa, né? E o salário é muito alto. Ainda é baixo. O salário é muito alto. Eu morei 6 anos na Suíça, onde um atendente ele custava 6 mil euros. Quando você botava na matemática, os salários médios, eles são mais ou menos os mesmos num país como esse, é muito mais... você toma muito mais rápido essa decisão de automação. E quando a gente vai para dentro da cozinha, é caro hoje você ter um robô cook que vai fazer abertura de massa. Ou aquela que faz a fritura. Exatamente. Né? E ainda não tem tanto. Até fica uma curiosidade, Fábio, jogando a bola para você. Você já tá vendendo robô? Você já tá trabalhando com esse tipo de máquina assim? Ele botou uma nave espaçonável lá no Espaço Fuderoso da Rio Quality. A gente vê muito falar, mas na prática eu ainda vi pouco. Que é quase um robô. Obrigado, Jean. Olha, a verdade é a seguinte: o empreendedor ele tem que entender que dados é o novo petróleo. Dados e informação é o petróleo da atualidade. Então, o que é caro e o que é barato? Eu preciso ter um controle nutricional de tudo que eu produzo numa cozinha. Um relatório HACCP, que nós sabemos o que isso impacta na nossa operação, na qualidade salutar do que o cliente compra e de uma visita da vigilância sanitária. Bom, é caro ou é barato investir em tecnologia ou ter uma nutricionista ou uma equipe que não me entrega esse relatório? Hoje, pegando o gancho do que o PH colocou sobre o equipamento que está na Rio Quality, a gente tem lá dentro um forno combinado em que se eu apertar um botão ou der um comando remoto do meu telefone, ele vai me entregar tudo que foi produzido. E a que temperatura, a que quantidade, quando, como entrou e quando saiu. Então, a revolução, o avanço da tecnologia, né? A gente hoje, muito se fala sobre cozinha 4.0, né? Nós somos, inclusive, disseminadores dessa cultura. Sim, já temos no nosso portfólio equipamentos que trabalham um aspecto de automação com a informatização da produção. Isso, obviamente, dentro do que é possível de se fazer dentro de uma cozinha. Eu diria para vocês que hoje o equipamento que é, com toda certeza, a bola da vez é o robô da automação da fritura. Aquilo ali já é uma realidade, já tem operações no coloca Brasil pra filtrar, tira, ele bascula com o bracinho, coloca... Até porque tem uma questão de controle de tempo muito importante. Muito boa. E por ser um trabalho muito mecanizado, né, pessoal? Quando eu falo mecanizado, é aquela repetição que nós humanos faríamos. Aquilo ali dá para se fazer, é diferente de um risoto que você está ali apurando a ponta dele, chegando na liga correta. Então, existem processos que já dentro de uma cozinha, a automação. A louça está bem evoluída. Muito evoluída. Já que você falou da louça. Hoje, lavar hoje 36 pratos com bica aberta, detergente e um profissional, você vai gastar em média 24 litros de água, um tubo de Limpol ou 2, quanto você poderia lavar essa mesma quantidade de pratos com 1,5 litro de água e 5 ml de detergente secante. É o equipamento com... Você tocou num ponto importante. É o equipamento com payback mais rápido de uma cozinha. Hoje é uma lavadora de louça. Fora quebra, a temperatura já sai sequinho, já sai higienizado, esterilizado, já sai com toda a sanitização pro comensal é muita hospitalidade. Esse é um comensal. Denuncia a geração. Senhores, esse é o momento em que eu acabei de entregar a minha idade. Acabei de entregar. Eu sou um velho senhor, um jovem senhor. Antes disso, você acabou de ganhar uma briga, definir uma discussão que eu tenho com a minha esposa há algum tempo, porque ela insiste em a gente comprar uma lava-louça e eu falo, não, eu ainda gosto de lavar e não sei o que. Diminui 50% a treta do casal. Eu até gosto. Mas ela tenta me convencer, porque ela é toda high-tech, ela gosta dos equipamentos, mas aí eles
explicou tudo isso aí agora, não tem Já jeito. tá. Não tem Olha que comprar. indicador importante. Reduz em 50% a treta do casal. Já pensou? Eu falo sobre aspectos de, reduz 40% o consumo de água, reduz 70% o custo operacional e detergente e para você, pessoa física, diminui 50% a treta do casal. Muito bom, Jean, muito bom. Então, Legal. a cozinha 4.0, a indústria 4.0, a evolução. Pessoal, a gente, os estoicos, os primatas, cozinhavam a lenha. Então, é natural, é muito natural que nós vamos, a nossa geração, acredito muito nisso, a nossa geração e a próxima vai viver cada vez mais uma cozinha sem fogão. Legal. Pra gente encerrar, vou fazer uma pergunta aqui para cada um de vocês. Tiaia, diga-me o que você hoje tem observado como tendência no nosso mercado. Atendimento e automação do atendimento. Tanto em relação a totem, display, quanto ao atendimento de delivery mesmo. Legal. A rapidez dessa eficiência da entrega e do atendimento, tem alguns dados, inclusive dessa pesquisa da Brasel, que diz o que faz o cliente voltar é o atendimento. Então, um bom atendimento salva um produto mais ou menos. Boa. Um produto mais ou menos não salva um atendimento ruim. Verdade. Perfeito, Então, falamos acho disso, que né? É isso aí. A tendência é a gente estar cada vez mais focado em ter um atendimento não só eficiente, mas como é que a gente vai equilibrar essas automações com o humano. Com humanizado, então aí né? fica o desafio, mas a gente precisa estar atento a essas tecnologias, sim. É uma tendência de mercado que a gente vai precisar estar bem atento a isso. Legal. Boa. Jean, Eu vou trazer um ponto complementar ao que a Por Tiago favor. falou, que é a multicanalidade. Ainda vejo muita marca negligenciando alguns canais, ou por receio, ou por estar na zona de conforto com o faturamento. Eu estou vendendo bem, eu não preciso do delivery. Ou eu vendo muito no delivery, eu não preciso ter uma operação com uma vitrine. Multicanalidade, ela também é segurança. Você precisa ter plano A, precisa ter plano B, precisa ter plano C em relação a onde você vende e aonde você se relaciona com o cliente. A gente não entrou muito nesse tema, mas hoje existe uma dependência muito grande do marketplace, no delivery. E o canal de e delivery você próprio esquece o canal próprio porque ele ele é trabalhoso, vende muito menos, e aí na proporção você fala, não vou dedicar energia naquilo, mas você está deixando a dependência total do marketplace. Então a multicanalidade eu diria que é muito bom ponto. super importante de você trabalhar. Fabinho, mudando para você, outra pergunta. Você tem aí com a tua equipe montado várias operações de food service. O que você tem observado como tendência em termos de estilo de restaurante? Tem sido mais hamburguerias, mais pizzarias, mais confeitarias, mais operações exclusivas de delivery? O que você acha que é uma tendência em termos de abertura de operações e o que tem potencial de escalar? É para entregar o ouro? Pode entregar o ouro? Curto e grosso. É uma palavra, né, criada, mas é o Eat-Treatment. Anotem isso, empreendedor. Vou entregar o ouro, tá? Estou entregando o ouro. É o Eat-Treatment. Então, você é empreendedor, negócio de alimentação, conectar. E aí estou falando aqui, posso falar de N clientes que vão escalar, mas vão escalar de uma forma milionária, em alguns casos bilionária. Operações como Heroes, Bob Esponja Restaurant, Jurassic Burger, Captain Jack, operações em que você vai literalmente conectar a experiência, fazer uma imersão, né? O food e trazer todo esse aspecto lúdico. Isso vai bombar demais. Vai bombar muito. E é o que vem. Muito bom. Palavra final. Aí agora é polêmico, Thiago, pegando teu gancho. Polêmica. No olhar de vocês. Mas vamos levar para o lado positivo. Nós, como empresários, a gente adoraria isso. Qual é onde o nosso empreendedor de restaurante hoje ainda falha? Qual é uma visão crítica do que vocês poderiam fazer para o empreendedor de food hoje? Eu acho que eu traria uma palavra para dentro do vocabulário
próprio do empreendedor no geral. Essa palavra se chama humildade, em aceitar que você precisa aprender de forma contínua, em aceitar que você precisa de ajuda, seja ela presencial, digital, de tecnologia, de ferramenta. Não existe aquele empresário que já sabe ou que, porque já tem um passado glorioso, ele é assim e o mercado vai se adaptar. A gente tem que ter a humildade de voltar para a sala de aula. E se eu tivesse que colocar uma ação prática, e isso se aprende, é planejamento. Porque é uma rotina muito acelerada. Verdade. E se você não coloca isso no papel, seja através de uma ferramenta, através de uma metodologia de planejamento, você é devorado pela rotina e quando você vê, você tem boas intenções, mas na prática você não consegue aplicar e aí você apaga incêndio e o seu time vê você trabalhando dessa forma e ele trabalha como você. Tem uma fala num discurso do Denzel Washington numa colação de high school que ele fala: não confunda movimento com progresso. Total. Às vezes a gente está fazendo muita coisa, mas não está tendo muita coisa feita, concluída. Eu acho que é um pouquinho da tua fala. Eu vou precisar anotar isso depois do podcast. Vou te mandar o link do discurso. Excelente, muito Tiaia, bom. o que você faz uma análise crítica aí, onde você pode dar um conselho de amigo para quem está assistindo a gente? Eu vejo pelas experiências dos clientes da agência. Desperdício. Tanto em produto, quanto em mão de obra, quanto de tempo. O gestor, se ele quiser fazer tudo, ele não vai fazer nada bem. Então, gerir os recursos que ele tem, tanto de pessoas quanto de produtos, é fundamental. Eu acho que o Fábio aqui vai poder falar melhor ainda. Ter equipamentos bons, ter mão de obra boa, ter uma gestão do tempo boa, eu acho que se eu tivesse que dar uma dica de ouro se ligue pro desperdício. E essa questão do gestão do tempo, ela se conecta, né? Falta tempo pro planejamento, às vezes a gente está fazendo uma função operacional ali o tempo todo e perdendo o tempo valioso. Que às vezes é subjetivo, né? É um intangível que vai fazer ir lá dar aquele passo adicional. Agora para você, amigo. Empreendedor, pega aquela peça de queijo ralado, troca, faz o que nosso amigo Jean Richon fez durante anos e anos no Outback, né, Jean? Faz como é que chama a troca de funções? Job rotation. Experimenta ver se é bom ralar 5 quilos de queijo parmesão na mão. Delícia. Opera você a cabrita, bota lá um saco de batata, corta e fica operando a cabrita durante... Aí depois quando aquele colaborador... Cabrita é o nome do equipamento, né? Cabrita é o nome, mas é mesmo, é o nome daquele que corta a batata manualmente. Cabrita, com certeza. Depois quando ele vier com uma tendinite, a mão toda inchada de apresentar o atestado médico, você vai ficar lá dentro reclamando: mas fulano não presta. Não, você que não está atento às condições que o seu colaborador precisa ter para operar melhor a tua cozinha, para ficar mais satisfeito e alinhado com os propósitos da tua marca. Então, a mensagem é: invista em tecnologia, invista na sua equipe. Quem investe em tecnologia, quem investe em infraestrutura, quem traz para dentro do seu restaurante uma melhor condição de trabalho para o seu colaborador, está com toda certeza tendo uma equipe mais feliz, longeva. Ainda que não queira trabalhar aspecto de retenção, a pessoa começa a criar uma empatia muito forte com o propósito da marca, com o propósito do dono, e entender que hoje em dia isso é fantástico. Toda essa geração que vem por aí não trabalha por dinheiro. Dinheiro é consequência. O propósito fala mais alto. Então, acho que a tecnologia atrelada a esse lado humano, né? Afinal de contas, máquinas são máquinas, mas o aspecto humano, graças a Deus, ele sempre vai prevalecer, né? Espero que por toda uma vida, atentos à inovação. Boa. Excelente. Galera, quero agradecer a vocês por esse papo fenomenal. A gente se desafiou aqui em fazer um programa num determinado tempo, mas não dá. Como eu falei para vocês, essa galera que sabe muito, tem muito conteúdo para compartilhar com vocês. Então aproveita que você ficou com a gente até o final, se inscreve no canal, ajuda a gente a manter o Papo Fuderoso no ar, trazer mais gente de
conteúdo pra caramba pra ajudar você na sua jornada. E antes de encerrar, eu queria que vocês dessem aí os agradecimentos. Eu queria falar com o PH, sem querer, ele acertou mega, porque eu sou super fã do teu marido. Esses dias ele mandou uma mensagem pra mim. Que bom, né? Esses dias ele mandou uma mensagem pra mim, assim, Fábio, poxa, não some não. E naquele nosso almoço, cara, então olha como que o universo não foi combinado, né? Não. Eu sou um cara que acredita que antes da gente chegar, a nossa energia chega primeiro, né? Total. Então, do nada o PH soltou assim, Fábio, você vai fazer um podcast e tal. E com o Jean Richon eu falei, olha só, cara, olha que bacana. Galera, os agradecimentos finais de vocês e onde o pessoal pode continuar seguindo vocês para poder saber mais sobre gestão, marketing, coisas que vocês aí dominam pra caramba. Dá a palavrinha aí. Obrigada, PH. Obrigada, Rio Quality também está patrocinando esse episódio. Foi um prazer estar aqui. Eu espero de coração que você consiga captar algum insight, alguma informação, uma centelha e que te ajude no teu processo aí de gestão. Fala o arroba da agência, onde a gente encontra vocês. A10 Comunica, eu sou a Tiaia. Arroba Jean Richon, A10 Comunica, PH, Fábio, equipe. Continuem sem se cansar dessa energia que a gente deposita em trocar educação, trocar insight do segmento. A gente falou sobre muitas dores e dificuldades porque a gente ouve repetidamente o que machuca a operação ou o empresário, mas a gente vive um mar ainda a ser explorado, né? A gente estava falando antes do podcast começar sobre o potencial desse mercado, é um potencial gigantesco. Então, se você parar, aplicar o básico bem feito, você consegue empreender, promover pessoas, gerar empregos e ter o resultado financeiro que você atinge. Então, obrigado pelo convite. Vai ter que ter versão 2, porque o tema era polêmico. Vamos ser mais do que o Sexta-feira 3, o Jason, que foi até o 99. Isso aí. A gente vai ter mais e mais. Lagoa Azul. Exatamente. Não é? Fábio Michael Jackson. Sua palavra final, onde encontramos você e toda a sua equipe? PH, obrigado. Nada. Obrigado, Rio Quality. Obrigado, Itambé. Obrigado, Tiaia, Jean. A FM Kitchens você encontra no nosso canal de comunicação @fmk.cozinhas no Instagram. Eu sou Fábio Maicon. Meu arroba é @Fábio Maicon com Y. Só temos... um e-mail. Na verdade, estamos aqui aprendendo muito com todos vocês. E gostaria de aproveitar esse momento para entregar para o casal aqui um presente, que é um cap da empresa. Trouxemos aí gentilmente. Esse aí tá lá na parede da Rio Quality já. Olha aí. E agradecer a todo o mercado food service. Somos aí sem sombra de dúvida, uma fatia importante na economia brasileira, com geração de emprego, geração de impostos, trazer para o nosso segmento profissionalismo e qualificação é com toda certeza a prioridade. E a FM Kitchens está à disposição de todo o mercado, do que pudermos ajudar, estaremos ao lado do empreendedor e dos intraempreendedores, que são nossos colaboradores e parceiros. Galera, muito obrigado pela participação. O papo foi fuderoso, nossa, como ficou sempre. Bom, hein? Eu tinha muitas expectativas, mas vocês, como sempre, conseguiram superar positivamente todas elas. E você, gostou do nosso conteúdo? Quer mais? Então, corre para os próximos quadros, porque tem ainda para essa galera. Passou do ponto. Quiz Fome. Então, aproveita. Obrigado, galera. Papo fuderoso. Fui! Gostou desse programa? Aqui do lado tem várias opções para você degustar ainda mais. Rio Quality TV, a Netflix do Food Service. Só clicar aqui do lado.